Seja bem-vindo a bordo de mais um Improváveis Cast. Hoje você vai achar fantástico esse podcast, porque muitas pessoas acabam se limitando ao que podem fazer, o que não podem fazer, principalmente em relação à adaptabilidade e expertise em áreas que elas acreditam que precisam possuir e muitas vezes não precisam. E outras que são bastante importantes, mas que elas acabam não atuando. Então você vai aprender com essa pessoa que é o convidado de hoje, um grande amigo meu, como que você vai adaptar aquilo que você precisa fazer para que você tenha excelentes resultados. Eu tenho certeza que vai te surpreender porque é muito diferente do que você aprendeu ou na escola ou aprendeu muitas vezes com os teus pais, professores, amigos, pessoas que influenciaram a tua formação. Tenho o prazer de ter a bordo hoje no Improváveis Cast, Juarez Júnior. Prazer, Fabrício, uma honra. Agradeço demais pelo convite. Importante dizer que é o meu primeiro podcast e muito que bacana honra. fazer parte desse teu projeto e a gente bater esse papo bacana hoje aqui. Talvez você não saiba, mas o Juarez, ele teve como head em comercial de uma grande empresa que é a Arco. É a maior empresa que tem hoje de gestão de educação no país. E ele tem uma experiência fantástica, não só na educação, na área comercial, mas principalmente venda e negociação. E hoje ele está fundando uma nova empresa e ele vai falar um pouco para a gente o que torna você, Juarez, um improvável. Legal, Fabrício. De novo, agradeço mais uma vez e, bom, alguns motivos me tornam improvável, assim como outras grandes personalidades que você já entrevistou aqui. E é uma honra realmente fazer parte desse projeto, estar aqui nessa conversa. Bom, é uma pergunta muito ampla, né? Mas só falando um pouquinho sobre a parte de educação que você comentou, de fato estou fundando uma empresa de educação, não posso falar ainda alguns nomes, né? Por algumas questões Sim, com certeza, de confidencialidade e tudo mais. Mas eu estou muito feliz porque estive os últimos 8 anos dentro do mercado de educação e me apaixonei por isso, porque é algo que está linkado diretamente com transformação de vida, de pessoas. A gente está falando de crianças que passam anos dentro de uma mesma instituição, de mantenedores, donos de escolas, professores. Eu acho que todo mundo, de alguma forma ou outra, tem alguma história de carinho dentro das instituições que passaram, seja no ensino superior, na educação básica. Você sabe que esse é o meu caso. Eu nunca havia atuado nesse mercado e o motivo principal que eu trouxe você é justamente despertar isso nas pessoas. Legal. O quanto nós, às vezes, não estamos investindo na educação, não estamos atuando diretamente, mas a gente pode ajudar a propagar a educação de forma realmente consistente. É o que muda o resultado de uma família, é o que muda o resultado de um país, né? Perfeito. E embora eu esteja começando a tracionar os meus negócios também em outros mercados, porque tem muita oportunidade, mas sem dúvida nenhuma, boa parte dos meus negócios estão dentro de educação. Então, é uma honra poder falar um pouquinho aqui sobre esse projeto, sobre a trajetória, o que me fez também pedir demissão de uma grande empresa. Acho que a gente tem bastante coisa aqui para poder conversar hoje. Nossa, essa é a parte de maior coragem que eu acho que você que está aí do outro lado está buscando entender como que as pessoas conseguem quebrar esse bloqueio, quebrar essa trava que tem muitas vezes emocional, né, e que limita a pessoa de tomar a decisão de que muitas vezes você está onde você está é mais inseguro do que você investir num projeto que você verdadeiramente acredita. Eu vi isso, por exemplo, agora na aviação. Muitas pessoas deixaram de investir no que acreditavam, acreditando que se eu ficar nessa empresa eu vou estar seguro. Quando veio a pandemia, comprovou na prática para muitas pessoas. Poxa, agora não tenho segurança nenhuma, o que eu faço? E aí sim você está começando do zero. Porque eu falo para muitas pessoas, a pessoa fala, e agora o que eu vou fazer? Eu vou começar do zero. Eu falei, pois é, se você já tivesse começado antes, aprendido várias coisas, mas vou deixar você falar, né? Porque você que é especialista na área. Mas é isso. Mas é isso que eu percebi na aviação. Então eu vejo que muitos aviadores assistem e falam, cara, como é que você conseguiu? Não existe um plim, plim, plim para conseguir, né? Você tem talvez um passo a passo que vai ser diferente para cada pessoa, mas o principal é você realmente aprender novas artes e executar aquilo que você pretende. Acho que o primeiro passo seria interessante falar disso, porque o Flávio Augusto fala muito, né, de estabilidade não existe, né? Poxa, e essa frase incomoda muito as pessoas, porque mas eu trabalho no órgão público, eu faço não sei o que lá.
E a pandemia veio para mostrar que realmente estabilidade não existe, independente do tamanho do seu negócio, independente se você é um colaborador e acha que está seguro, e até mesmo em órgãos públicos a gente viu coisas que não eram tão comuns e que a pandemia acabou mostrando que instabilidade não existe até mesmo no setor público. Não, e até antes de você continuar, vou fazer um comentário rápido aqui, que é o que a maior parte, não só das pessoas que são leigas, que não têm o conhecimento profundo na aviação, mas às vezes até mesmo o aviador esquece disso. Os melhores aviões do mercado são os aviões que intencionalmente foram fabricados para ser instáveis. E as pessoas falam, não, mas a gente está buscando aviões... Sim, porque o cara foca no comercial e daí o avião que leva, que é de transporte de massa, ele é estável. Então ele tem que ser... A probabilidade dele ter qualquer tipo de erro, ela tem que ser minimizada ao máximo. Só que aí, por que os melhores aviões são os instáveis? Porque os instáveis, eles têm absurda manobrabilidade. E eu sei que você vai falar sobre isso porque você comentou algumas coisas que você fez. Então, o que acontece? Você pega um Airbus, que é um avião que eu voei muito, o Airbus 330, cara, você comanda uma curva, a gente brincava que era mais ou menos igual aquelas naus, aqueles barcos antigos, né? O cara gritava lá, toda a força à frente. Aí um outro cara lá na frente lá, toda a força à frente. Todo o timão à direita. Aí levava... Porque você comanda, até o avião começar a se mover, fazer a curva, ele demora. Por quê? Porque ele foi programado para aquilo. Só que nós, seres humanos, tem toda uma explicação por que a gente foi programado para ser estável e por ser seguro. Você minimiza absurdamente a possibilidade de erro. É biológico. Mas o problema está nisso. Está na hora da gente quebrar isso. Começar a testar coisas novas e entender que o erro é bom para o aprendizado. Então, você pega um piloto militar, o cara está o tempo inteiro em atitudes onde ele sabe que o equipamento que ele está pilotando precisa ser pilotado, porque é instável. E aí você mantém todo o teu reflexo, finesse, está sempre ligado no que está acontecendo, você não relaxa. Embora a nossa biologia, como você comentou, ela traz isso, né? Sim. O tempo todo a gente está tentando poupar energia, né? Mas é engraçado que quando você começa a entender as questões de transcendência e de aspirações e a construção de coisas, em algum momento para você conseguir realizar todos esses sonhos, isso vai entrar diretamente em choque com essa parte biológica nossa que o tempo todo tenta te poupar, tenta fazer você gastar menos energia, e é por isso que muitas pessoas, ainda que com grandes inspirações, elas têm muita dificuldade de conseguir sair do lugar, justamente por se apoiarem dentro dessas pseudo-estabilidades que em alguns eventos da nossa vida a gente percebe que de fato elas não existem. E agora eu estou sentindo isso na pele. Estou sentindo igual o Nassim Taleb fala lá do você tá o skin in the game. É você colocar a pele em jogo realmente e você experimentar. E uma coisa que eu ouvi, eu não lembro quem que falou isso, mas não vai se tornar mais fácil você transpor essa barreira de você estar quebrando paradigmas, quebrando normas daquilo que você construiu na tua mente, né? Mas você vai se tornar mais acostumado ao desconforto, você vai se tornar mais forte em fazer isso. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa nova, cara, a minha mente e o meu cérebro, na verdade, né? Porque tá gravado dentro do cérebro reptiliano isso, desse instinto de falar, cara, não vai porque vai dar errado, vamos ficar na zona de conforto aqui, né? Vamos ficar em segurança. Então, toda hora eu tenho que mentalmente treinar para estar interagindo com o cérebro para dizer, vamos seguir por esse caminho. Mas, cara, inconscientemente você fica ali. Toda aquela. É bem como essa pessoa falou. Não lembro quem falou. Você não vai se tornar mais fácil. Você só vai. Agora lembrei o termo. Você só vai se tornar mais acostumado ao desconforto. Não vai se tornar mais confortável. Você só vai acostumar. Nunca vai ser incrível o desconforto. Você só aumenta a tua capacidade de suportar exatamente aquilo, né? Esse é o termo. Você aumenta a capacidade de suportar. Perfeito. Isso é incrível, muito mais do que contar histórias aqui, porque eu acho que todo podcast ele tem essa premissa da história, mas muito mais do que ficar falando aqui, contando essas experiências, dentro dessas experiências, você que está nos assistindo aqui também pode tirar insights para a sua própria vida. Eu acho que isso é legal, porque eu sempre sou um consumidor assíduo de podcast, porque eu sou apaixonado por histórias, de entender onde as pessoas tomaram decisões e tomaram caminhos diferentes que não são aqueles tradicionais que às vezes nós vemos nos livros ou
nós temos as instruções mais tradicionais. Eu sempre gosto de ver pessoas que tomaram decisões. Então, que esse podcast aqui seja uma conversa, mas muito mais do que contação de histórias, que também as pessoas saiam com insights práticos e principalmente insights para a sua própria vida, para também tomar suas decisões. Eu sei que todo mundo está, em algum momento ou outro, tomando decisões importantes na vida, fazendo algumas mudanças e assim por diante. Bom, por falar em insights práticos, eu acho que, a menos que você queira contar alguma coisa no meio do caminho, né, da questão do improvável até o momento que você foi fazer essa expedição para o Paraguai, mas eu queria que você falasse justamente como é que foi esse desafio de você ser um cara muito novo e tomar como propósito ou como chamado, não sei como é que foi isso, de você deixar o emprego que você estava, não foi algo temporário, você falou, eu quero viver isso. E aí você ingressou num programa de missões e você foi missionário por um tempo. E aí o incrível é que ele fala de toda a experiência e aprendizado que você teve nessa jornada. É legal falar um pouquinho, vou introduzir antes do como que eu cheguei nisso, porque é interessante a forma como as coisas aconteceram e a forma como as coisas aconteceram desde o início me fizeram tomar decisões muito disruptivas com 17, 18 anos. Mas basicamente essa é uma parte muito curta, né? Mas é legal de poder trazer aqui, desde que é o Improvável Sketches, né? Então, o porquê de ser o improvável, né? Minha mãe me contou muitas histórias, né, da minha infância, mas uma que me marcou muito é que ainda no ventre, né? Não me lembro se com 5 ou 6 meses, o médico lançou um relatório lá e falaram que eu tinha falecido, né? Dentro da barriga da minha mãe. E eles ficaram inconformados, foi uma tristeza muito grande. E um outro médico ficou muito insatisfeito com aquele relatório e falou, não é possível que isso está acontecendo. Aí eu não lembro depois de quanto tempo, mas fizeram um outro relatório e aí não, eu estava lá ainda, né? Então, eu não sei você, né, que você está assistindo a gente. Já tentaram te parar ali, então. Já tentaram te parar, talvez antes de você, de fato, vir para essa vida. E eu vivi essa experiência, ainda que eu fiquei sabendo pela minha mãe depois. Mas nós vivemos desafios desde o início da nossa vida. E depois, continuando um pouco a história, tinha tudo para dar errado, porque os meus pais, eu posso falar isso porque eles, né, no seu ambiente de igreja, já contaram para muitas pessoas. Claro que a gente está com um amplificador aqui, que é a internet. Mas não, eu acho que isso eles não ficariam chateados de eu contar isso. Ter essa transparência de falar. Perfeito, no último, por exemplo, cara, eu senti de contar histórias profundas. Até você que está assistindo, o último foi o podcast com o Silas. E aí eu abri, assim, absurdamente coisas da minha vida que eu não tinha aberto, às vezes até para familiares. E que foi para a net, porque eu senti que aquilo precisava ser propagado para transformar a vida de pessoas. Exato. E acho que é a realidade de boa parte das famílias, né? Meus pais tinham uma questão muito forte com bebida alcoólica, né? E são os prazeres da vida, e meus pais tinham isso. E eu tive isso na minha infância. Então, eu não necessariamente estive em bons ambientes, como as pessoas buscam o tempo todo hoje, ter um ambiente bacana para os seus filhos, para os seus familiares. Mas é engraçado que mesmo diante de todas as dificuldades, e está aí o improvável, os meus pais conseguiram dar aquilo que eles tinham de mais importante, que era a própria vida deles. O Dr. Augusto Cury, que eu tive o prazer de trabalhar muitos anos com ele, ele diz que nessa coisa dos pais cada vez mais substituírem a ausência com presentes, ele tem uma frase que é muito bacana, que é: a história desses pais é aquilo que eles têm de mais importante, que é o capital de experiências. Então, se você tiver que dar alguma coisa para o seu filho, dê o seu capital de experiências, porque isso é o maior ativo, é o maior valor que ele pode obter de você. Com certeza. E os meus pais entregaram isso para mim. Então, os valores de família, eu me lembro, né, mesmo com todas essas circunstâncias que eu estou contextualizando para você, eu lembro muito claramente, eu era um filho único, né? E eles deram tudo que eles tinham para mim, que era o tempo deles. Então, eu tenho memórias incríveis de toda quarta-feira. Meu pai, com um bom corintiano, meu pai, toda quarta-feira a gente sentava no chão de uma casa de Coab, simples, no interior do estado de São Paulo. E toda quarta-feira eu tenho memórias incríveis da gente sentado. Você não deu nem tempo de contar, né, antes. Pô, é verdade, mas isso eu não tô sabendo agora. A gente estava sentado ali na sala com o que a gente chamava de belisquinho, né? Que era cortar uma salsicha, cortar um queijinho, um tomate, independente da situação financeira, do glamour, né? Não tinha uma Copa longa na época, não tinha alguma outra coisa, mas com aquela simplicidade, com a cervejinha, com o suco, o meu suco e as coisas, nós vivemos histórias incríveis. Eu me lembro de campeonatos que o Corinthians foi campeão e a gente estava naquela mesma cena, então vivendo momentos muito
profundos e gostosos ali com seus pais. Da mesma forma como também não conseguimos ter um entretenimento de um grande clube, um parque aquático maravilhoso, mas meus pais meu pai trabalhou muitos anos com antena, né? Instalou antenas parabólicas naquela época. Nossa, aquela época, nossa. Uma época muito boa. Meu pai chegou até a empreender nessa área e sempre tinha muitos ferros em casa. E aí nós fizemos uma viagem em 2000 para Camboriú. E aí nós compramos aquelas raquetes de frescobol. Sim, eu também já fiz isso. E por coincidência lá em Camboriú. Olha só que bacana. Com 2 raquetes e uma bolinha de tênis e com os ferros que tinham lá em casa, colocou o ferro no meio da área e pronto, ali a gente tinha uma quadra. E diversas vezes, não é uma nem duas, diversas vezes o meu pai e a minha mãe jogando ali, se matando, fazendo uma competição. E ali eles me ensinavam princípios, valores, num modelo de entretenimento, de educação que eu realmente admiro por tudo que eles fizeram por mim. Eu digo mais nisso que você aprendeu. Você aprendeu um conceito que hoje é uma das maiores dificuldades para muitas pessoas, adaptabilidade. Você adaptar o lugar onde você está para ver aquilo que você quer ver. Então, como você falou, talvez você não tinha acesso a um parque aquático naquele momento, mas você adaptou para uma área que você conseguia jogar um frescobol, que você conseguia fazer. A minha mãe fala muito das memórias dela com o meu avô, que ele falava assim, o meu avô brincava muito, meu pai, no caso, né, ela falava, que seria o meu avô, brincava muito no chão com a gente. E aquilo para ela hoje é uma memória. Tipo, ele sempre chegava, senta aqui, aí... Cara, eram brincadeiras que talvez hoje nem sejam mapeadas. Coisas que a gente via na época. Eu lembro que tinha uns negócios de jogar saquinhos, eu acho que era 5 Marias, uma coisa assim. Que era uma coisa bem simples de fazer que jogava no chão. Exato. Mas que gerou isso. Esse acolhimento, você se sentir pertencedor daquele meio e você se sentir que recebeu carinho. Perfeito. E eu tive muitos estímulos assim na infância. Então, é legal que mesmo não necessariamente nos melhores ambientes, nas melhores circunstâncias, eles entregaram tudo que eles tinham, que era o tempo deles. E tinha, eu também não posso, tinha um parque lá, tinha um clube na cidade, chamava Grêmio Cultural de Colina, acho que chama, deve existir isso até hoje. Se era Grêmio, não gente, fiquem era chateado. Eu sou um gremista. Era bom. Você chamava Grêmio. Se era Grêmio, era bom. Tinha umas piscinas legais lá, mas... os gremistas aí, ó. Tinha umas piscinas legais lá, mas de verdade, eu tenho muitas memórias lá no Grêmio, com certeza, mas as melhores memórias eram em casa, nesses ambientes que eu contei aqui. Eu lembro, meu pai era goleiro da várzea, acho que eu não me engano, acho que ele foi 8 vezes campeão da várzea da cidade. Caramba, cara, que top! E eu lembro que meu pai ia treinar, e ele falava, filho, vamos lá que eu vou treinar você, porque eu também jogava futebol, né, no time da cidade, e aí eu treinava meu pai, ele me treinava, então eu ficava chutando bola no gol lá, e ele com luva de goleiro, roupa de goleiro e tudo mais. Então, eu tenho essas memórias muito fortes. E não foram eventos pontuais, não foi para suprir uma ausência. Isso fazia parte do modus operandi da nossa casa. E isso incutiu dentro de mim essa coisa da construção familiar de forma muito forte. E um outro ponto para finalizar essa parte, que é a parte da espiritualidade, essa coisa da transcendência, de entender que nós estamos aqui porque Deus nos criou e assim por diante. Então, ter uma vida com Deus, uma vida pautada em princípios bíblicos, e isso consolidou todo esse ambiente dentro da minha casa. Então eu lembro de diversas cenas da minha mãe ensinando a palavra para mim, sentada no sofá da sala, a gente lendo a Bíblia muitas vezes. Então, com meu pai também, com os ensinamentos, com a sua sabedoria pela sua história de vida difícil, de ter sido abandonado com 5 anos de idade. Então, meu pai também tinha tudo para dar errado. E é um cara que é muito respeitado pelas pessoas, é um cara nobre. Ontem mesmo uma pessoa que trabalhava comigo na empresa pediu o celular do meu pai, porque vai chegar o Dia dos Pais e ela também quer mandar uma mensagem dele, porque sentia filha estando na empresa, né? E meu pai trabalhava também na mesma empresa que eu. Então, de fato, os meus pais entregaram essas duas coisas que eu considero mais importante. O capital das suas próprias experiências, o seu tempo e a espiritualidade e uma vida com Deus, que são princípios fundamentais para qualquer coisa funcionar. Seja a sua vida, seja a sua família, seja o seu negócio. E eu sou muito grato que eu comecei a deixar de ser improvável por conta daquilo, porque eles estavam trilhando um caminho que muito provavelmente daria certo. Mas saíram de um lugar muito desconfortável, de lugares que poderiam dar tudo errado, mas acabou dando muito certo. Mas você sabe que muitas pessoas hoje fogem do relacionamento com Deus. E
em inúmeros podcasts a gente falou sobre comentários que às vezes as pessoas colocam falando assim, mas o que está acontecendo agora, gente? Que é tanta gente falando sobre Deus. É porque as pessoas perceberam que realmente isso transforma. Isso é o que faz a grande diferença na vida das pessoas. E o fato das pessoas estarem surpresas é justamente que a maioria das pessoas nunca teve uma intimidade com Deus. Apenas frequentaram uma igreja ou ouviram falar. E aí você não tendo a intimidade... Experiências superficiais. Você não tem uma experiência profunda, você tem uma experiência superficial. E aí, eu gravei já 2 podcasts com a Grace Joviani, que é uma mulher de altíssimo resultado. Ela é incrível. Ela é incrível. Eu acho que esse é o termo que define. Ela é incrível. E aí ela falou assim, olha, que não existe coincidência. Ela falou assim, sabe o que mais me cativou em estar aqui gravando o Improváveis Cast? Eu falei, não sei, porque a gente não se conhecia. Foi um negócio assim, que realmente foi algo que foi que não é por acaso, realmente. Ela falou, porque eu tenho um programa, e tá na camiseta dela. Depois, um tempo depois, eu até ganhei essa camiseta, que é de improvável a imparável. E é o slogan dela. E aí eu falei assim, e daí quando ela tocou no assunto, eu perguntei, o que faz alguém que é improvável chegar a se tornar um imparável? E ela falou, a conexão pura, verdadeira e profunda de relacionamento e de intimidade com Deus. 0 adendos. Eu concordo 100%. Mas eu nunca tinha vivido isso, porque só agora eu sei que eu vivi uma religiosidade. E eu tive bons resultados, mas hoje eu reconheço. Se eu tivesse propagado isso antes, eu teria transformado e incentivado outras pessoas a terem uma vida muito melhor, que é o que está acontecendo hoje. E muitas pessoas ligam, mandam mensagem e falam, cara, eu assisti o teu podcast e mudou minha vida. Aquele podcast com tal pessoa transformou a minha vida. E eu noto que isso faz uma grande diferença verdadeiramente. Você vê, a gente está falando de religião, né? Eu também tenho muitas memórias nesse viver de igrejar, de estar ali frequentando uma comunidade que pensa da mesma forma, biblicamente e tudo mais, independente né, sim, independente da tipo, placa que a pessoa... placa, ou, enfim. Mas é engraçado que as memórias mais profundas que eu tenho são em casa. E isso é muito profundo, porque isso trouxe uma base muito fundamental, muito resistente para que eu pudesse carregar isso como um grande pilar da minha vida. Então, não que as pessoas correm o risco de serem mais superficiais dentro de um local, mas aquele é um ambiente pontual. Aquilo é 1 hora ou 2 horas da sua semana. Mas e as 24 horas que é dentro da sua casa, que é na sua vida cotidiana? E é ali que você expressa, ali que você incute, no caso a gente está falando de educação, de pais e filhos, né? É nesse ambiente que você incute as coisas mais profundas na vida dele, é no dia a dia. Mesmo porque, até uma teoria o pessoal fala muito no empreendedorismo, hoje que o exemplo arrasta, né? Mas se a gente for falar em relação à questão da família, o exemplo não arrasta, o exemplo é a única forma de educar. Com certeza. Então, o exemplo é o único método de você realmente incutir coisas importantes. E realmente os meus pais, claro, também, meus pais erraram bastante, como qualquer pai que erra, como eu erro, como você erra. Mas é impressionante como eles realmente conseguiram implementar um bom fundamento. O maior ensinamento de hoje é justamente isso. Tenha tempo com o seu filho. Por menos instrução que você tenha, ou por menos nível que você tenha de formação, digamos assim, intelectual, a presença do pai na vida de um filho faz muito mais diferença do que você ter, sei lá, como era antigamente, enciclopédias onde você ensina técnicas milenares de alguma coisa que seja uma arte. Porque por isso que é você legal aprende facilmente. Falar do capital de experiências, porque eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Então, quando a gente fala de capital de experiências, as pessoas costumam imaginar uma biblioteca. Eu tenho que entregar a sabedoria de uma outra pessoa e eu não tenho. Não. Muitas vezes a pessoa se vê nessa condição. Poxa, eu acho que eu não tenho sabedoria. Mas a verdade é que essa pessoa, se ela der aquilo que ela tem, afinal, só tem como dar aquilo que você tem mesmo. Certeza. Independente do que seja, você está entregando tudo. Acho que esse é o princípio. Então, se você não tem sabedoria nenhuma, se você não consegue trazer referencial histórico nenhum, dê o seu tempo. Coloque os seus aprendizados na empresa, na vida. E eu tenho certeza que isso é a melhor coisa que um filho, por exemplo, pode receber de um pai. Então, verdade nisso que teve um podcast que até eu lembro, foi com o Nando Pinheiro. E aí ele falou assim, como é que ele falou? Se você viveu ambientes de dor, aquilo que você aprendeu na dor, você vai replicar na vida de outra pessoa. E é isso
que é o que você tem e vai entregar. Daí teve uma pessoa que não entendeu e sentou o pau no comentário falando assim, eu não concordo com isso, porque eu sofri muita dor e hoje eu não replico a dor para outras pessoas. Mas é exatamente isso. De alguma forma você aprendeu na dor. Ou você vai replicar e entregar dor, aquela coisa, sei lá, se sofreu muito, você foi espancado na infância, e você faz a mesma coisa. Ou então você refuta aquilo e fala, isso aqui eu nunca mais vou fazer, porque eu sei que essa não é uma forma de entregar o amor. Mas você entrega o teu melhor. E o melhor dessa pessoa, dessa menina que escreveu lá, foi o quê? Eu entregasse esse diferencial. Você estava falando sobre essa questão da trajetória tua dentro do... Como é que foi? Das missões. Das missões, das né? missões, Que antecedeu o corporativo. O que levou... essa é a grande pergunta. O que levou você a sair do ambiente corporativo e ingressar nas missões e buscar transformar vidas através disso? Qual que era a tua ideia nesse processo? A gente estava falando daqueles 2 pilares que os meus pais me entregaram. Família e princípios bíblicos. Eu me apaixonei, eu viajava dentro da Bíblia. Eu tive a oportunidade de conhecer a palavra muito cedo. E o meu entendimento era que eu precisava de experiências mais profundas com Deus. E quando eu atingi tudo aquilo que eu queria, que era uma faculdade sem os meus pais pagarem, que eu acho que é o sonho de todo aluno, né? Todo adolescente, todo jovem, ele quer fazer com que seus pais gastem o mínimo de dinheiro possível com educação e quer passar nas universidades. E eu consegui isso. E junto com isso, por eu ter também tido 3 anos de experiência, sabe aqueles projetos de guarda-mirim? Que as pessoas trabalham dos 15 aos 18. Eu trabalhei na prefeitura da cidade dos meus 15 aos 18 anos. E eu também consegui um trabalho no banco, pela relação ali da prefeitura, com os prefeitos, conseguiram um trabalho para mim no banco. Então, eu tinha um trabalho no banco e tinha a faculdade de administração sem pagar pelas notas que eu tinha conseguido. E eu simplesmente larguei tudo em prol de viver essas experiências mais profundas com Deus. Eu fui muito criticado, Fabrício. Muito criticado, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, os meus pais se esforçavam bastante para dar o melhor que eles tinham para mim. E eu era meio visto assim como alguém que podia levar o nome da escola para frente. Eu ganhei algumas premiações na vida acadêmica ali na primeira fase, né, de educação. Vida acadêmica não, né, mas naquela fase de educação básica. Sim, claro. E diziam que eu tinha muito potencial para grandes coisas acadêmicas. E foi uma decepção quando eu simplesmente larguei tudo e entreguei a minha vida para viver experiências com Deus. Era talvez para ser só 1 ano, 2. Acabei ficando 4 anos e meio. Eu rodei o Brasil fazendo missões. Conheci a minha esposa, que eu acho que é uma coisa que a gente não conhece. Eu bati palma na casa da minha esposa vendendo livros e foi assim que eu a conheci. Então, eu ganhei uma esposa, eu aprendi 2 novas línguas, aprendi a falar espanhol e o inglês, porque esse projeto era ali no Paraná, na divisa ali em Foz do Iguaçu, né, na divisa com Cidade do Leste. E depois de muitas viagens também, a minha última fase nas missões, eu tive a oportunidade de morar 1 ano no Canadá, fiquei 1 ano em Toronto, aí aprendi o inglês também. Cara, e novos aprendizado fora do país é algo realmente... Perfeito, eu falo para as pessoas, não é pelo fato de que morar fora é melhor do que o Brasil, mas é porque você entende como uma outra cultura pensa. Muito. Você vê, nessa minha trajetória aí de quase 33 anos na aviação, eu voei 127 países, e conheci mais do que 180 culturas. E acabei dando 3 voltas ao mundo. Então, isso fez com que a conexão com outras culturas me permitisse hoje ter um entendimento muito mais amplo da condição do ser humano. E você vê que está tudo na educação. Porque 100%. A cultura nada mais é do que o tempo que você passa. Até você estava falando, né, do tempo que você passa dentro de um programa educacional. E a qualidade desse programa e os princípios e valores que você emprega ali é o que vão transformar a vida dessas pessoas. Eu imagino que é isso que você decidiu trazer agora, né? Fundando uma nova empresa com toda essa experiência que você teve. Eu só esqueci de perguntar, quanto tempo você ficou nesse grupo? É o grupo mais... eu fiquei praticamente 8 anos. Eu trabalhei... boa experiência. Eu trabalhei uma janela de 6 anos com a família Cura. Eles criaram o maior programa de inteligência emocional do Brasil para escolas. Eu tive o prazer de estar junto nesse crescimento e acompanhar e fazer parte, né? Colocando as mãos ali, ajudando a crescer. Escola da Inteligência. Escola da Inteligência. Isso, né? Escola da Inteligência. O maior programa de educação socioemocional do Brasil para escolas, de educação privada. E depois a nossa empresa, eu falo nossa empresa que eu saí de lá recém, então às vezes sai um nós como se eu estivesse lá dentro ainda. Mas isso é fantástico. Isso é outra coisa que é um excelente aprendizado para você. Eu falei hoje na minha live sobre isso. O pessoal fala muito sobre você ter a cabeça de dono.
Na verdade, não é a cabeça de dono que você precisa ter a mentalidade de se sentir pertencedor e fazer parte daquela missão. E eu lembro que as pessoas falavam assim para mim: nossa, Fabrício, você parece muito prepotente, porque você não é dono de avião. Eu vejo a maioria dos pilotos falando o avião do meu patrão. E você fala para as pessoas, o meu avião. E aí fala assim, poxa, é esquisito isso, você não é dono de avião. Eu falei, mas é que está a diferença entre o piloto e o aviador. Eu me vejo como um aviador. Eu comando e governo sobre o todo. A partir do momento que eu enxergo o avião como sendo meu, ainda que ele não seja por uma questão contratual, eu trato para tirar o melhor daquele avião, não só operacionalmente, mas financeiramente. Isso gera resultado. Perfeito. E é muito verdade o que você está falando, porque quando você realmente se sente pertencente a algo, aquilo passa a ser seu. E olha que louco, né? Eu pedi demissão e ainda falo nosso. Isso é uma louco. Tem gente que está há anos, há 30 anos numa empresa e não fala nosso. Não. Eu saí e ainda o nosso está na boca, porque eu vivi de maneira intensa ali dentro. Então, eu tive uma janela de 6 anos e depois a empresa da família Cury foi adquirida pela maior holding. Mas você sabe que até agora você me fez ter uma ideia aqui. Pode ser que não seja bem isso, mas pelo menos foi a ideia que teve, eu vou falar. É que nem quando pais resolvem se separar por algum motivo que não envolve a qualidade do filho. E aí, quando você separa, continua sendo o nosso filho, ainda que você esteja separado. E pelo comprometimento que você teve, que você me falou para fazer esse projeto chegar no nível que chegou, com certeza não está errado você falar o nosso projeto, porque foi um projeto que com certeza se tornou fantástico por você também, né? Perfeito. Deu o teu melhor ali. Eu sempre tive em frentes comerciais, então clientes que estão lá hoje, inclusive clientes que são meus hoje, né? Só não posso ficar falando os nomes aqui por aquelas pessoas que eu coloquei no início, mas vários clientes que eram dessa empresa e continuam lá, como os meus projetos não conflitam com a empresa onde eu estava, são meus clientes hoje também. Você vê que realmente os vínculos foram muito bem construídos e boa parte dos clientes que estão lá na empresa fui eu quem trouxe, porque eu sempre estive em frentes comerciais. Então, sempre estive na expansão de negócios. Então, foi muito legal. E aí, nos últimos 2 anos, a empresa foi adquirida pela maior holding de educação privada do Brasil, chamada Arco Educação, listada na Bolsa de Valores americana, a Nasdaq. E foram 2 anos também assim de aprendizado extremo, né, sobre o modelo de gestão muito mais sofisticados do que eu estava vivendo. E ano passado fiz um resultado histórico, fiz a maior taxa de conversão da empresa. Quem está acostumado aí com questões comerciais sabe do que eu estou falando. Cara, vou ficar explicando para ficar muito técnico. Não, mas isso que você falou, eu acho que é o maior aprendizado. Mesmo que você não fale detalhes, o que me chama a atenção são os micro detalhes que você falou assim. A gente desenvolveu um modelo de gestão muito mais eficiente. E é isso que as pessoas precisam aprender. Porque eu lembro, a primeira formação business que eu fiz com o Paulo Vieira, e até quero citar o nome dele por honrar que eu aprendi com ele isso, ele perguntava, qual é o teu negócio? Aí a pessoa falava, meu negócio é de educação, meu negócio é medicina, meu negócio é aviação. Ele falava, não, teu negócio é gestão. Qualquer área que você escolha, você precisa ter 100%. Gestão, microgestão, gestão estratégica, seja lá como você chame. Mas é a gestão que vai fazer com que você tenha esse resultado. Perfeito. E foram essas experiências. Realmente, a gente criou novos modelos. A Arco já era muito grande, né? Já a maior holding de educação privada do Brasil. Mas nós aprendemos muito ali como escola da inteligência, entrando dentro daquela que era a maior holding. Então, foram novos modelos de gestão, novas formas de fazer. E eu também sempre sempre me senti um outsider, né? Porque eu não nasci no mercado de educação. Então, eu venho de outros mercados, eu basicamente estive nas missões antes de estar ali. E dentro das missões tinha alguma coisa relacionada aos livros, porque o projeto era sustentado pela venda de livros. Daí veio a minha maior expertise em vendas, né? Em relacionamento com pessoas, que são os maiores ativos que uma empresa pode ter, né? É gente, relacionamento. E eu aprendi demais ali, trouxe para lá. Mas assim, foi uma experiência incrível que eu passei nesses últimos 8 anos de educação. E tenho muitas ideias que eu já estou colocando em prática, né? Aqueles blocos de notas que em 2018 eu comecei a anotar que um dia, caso eu saísse, eu ia fazer isso e aquilo outro. E hoje eu estou colocando em prática todos esses projetos. Estou numa fase parecida com essa. Não chegou na fase que você está, mas eu também estou revendo justamente essas anotações. Isso. Então, hoje eu estou colocando em prática todas aquelas anotações. Algumas ficaram obsoletas, né? Porque é o que em 2018 algumas coisas já não funcionam mais.
mas Cara, isso é principalmente pelas... outro highlight importante de trazer para as pessoas. O que você tiver de ideia, não coloca só no bloco e deixa para colocar depois, porque muitas vezes, principalmente no mundo de hoje, as coisas estão sofrendo, digamos assim, quase que saltos quânticos de evolução, de tecnologia, de inovação. Muito E rápido. muitas vezes aquilo que você achava que se aplicava hoje não aplica mais. Não funciona mais. As pessoas mudam seu comportamento de consumo, principalmente que a gente está falando aqui nessa fase aqui de negócios, né, de business. O comportamento de consumo vai mudando, as pessoas vão mudando seu comportamento, novas empresas vão surgindo, alguns players chegam e vão disruptar um mercado que o cara estava lá há 20 anos fazendo do mesmo jeito, e aí de repente vem alguém e vai disruptar o mercado, e aquele cara já deveria estar acostumado a viver aquela instabilidade que a gente falou no início. Só que como estava tudo bem, acaba sendo um efeito surpresa, né? E aí tem que recomeçar o negócio e tem algumas empresas que vão disruptar o mercado de forma tal, aí ele nunca mais nem fica parecido com o que era antes. Os amigos do táxi estão entendendo o que eu estou falando. Com certeza. Então tem alguns mercados são disrupções em alguns setores, em alguns formatos. Tem mercados que mudam para sempre, por inteiro, e nunca mais vão voltar a ser o que era antes. Então por isso que, aí fazendo um link, né, já virou uma mistureira aqui da instabilidade lá do início, mas realmente eu aprendi muita coisa nessa última empresa, né, que eu estive, e por isso eu acabei saindo por esse propósito de educação e também por ter algumas coisas no meu coração que queimavam muito para ajudar mantenedores de escolas, e foi baseado nessa decisão e com alguns estímulos de algumas pessoas que contribuíram nisso, inclusive as minhas próprias... os líderes, né? O próprio Dr. Augusto Cury, que eu sou apaixonado, né, nele, Sim, na Camila Cury. Eu mesmo, né? O fato nessa caminhada aí das neurociências cognitivas, uma das pessoas que eu mais modelei, mais estudei, foi justamente o trabalho do Augusto Cury. Legal. Ele tem 2 edições de livros de ansiedade, por exemplo, São que eu incríveis. nunca tive essa condição. Mas, quer dizer, invariavelmente, cada um de nós tem um pouco de nível de ansiedade, mas não no nível da ansiedade crônica, como afeta algumas pessoas. Inclusive, esse ano, né, a gente bateu novamente, né, infelizmente, o recorde do país mais ansioso do mundo. Talvez porque a gente aprenda a estudar ou frequentar a escola, mas não aplicar, que é justamente o que você está falando. Exato. Executa aquilo que você aprendeu. Senão você fica em ansiedade porque nada está sendo colocado em prática. E aí eu vi ali naqueles livros, por quê? Porque eu queria entender o comportamento, não só do consumidor, mas o comportamento, por exemplo, do aviador. Por que o aviador hoje está vivendo muito em ansiedade e está entrando em condições de, em vez de produzir os neurotransmissores e neurohormônios que orientam ele à ação, estão tendo justamente ao contrário. Estão gerando, como você falava no início, uma questão psicossomática que está afetando até a parte física. Perfeito. E estar nesse ambiente foi legal porque eu tive uma oportunidade de aprender e contribuir muito com modelos de negócios muito rentáveis, com crescimento pujante. E, ao mesmo tempo, aquele negócio era um negócio que carregava consigo muita sensibilidade e níveis de transformações muito altos, porque era educação e era inteligência emocional. Com certeza. Então, você os pilares conseguir principais. ter modelos de negócios arrojados e ter experiências de gestão, de crescimento, de liderança e ainda fazer tudo isso dentro de uma empresa de inteligência emocional, Nossa, fantástico. trouxe um repertório muito grande que eu consigo aplicar isso de diversas maneiras em qualquer lugar. E o que me fundamentou a coragem de poder sair, dado todo o repertório que eu tive a oportunidade de adquirir, de fazer, errando muito, acertando também, e isso tudo compôs essa coragem para tomar decisão, e até os estímulos, como eu estava falando, da própria Camila Cury também, que foi a executiva que ajudou e fez basicamente a Escola da Inteligência ser o que ela se tornou, até ser adquirida e está lá ainda. Então, ela me incentivava muito. Isso que é legal. Você tem um negócio, você tem colaboradores e você não tem medo de perdê-los, porque você sabe que a maior coisa que você pode entregar, claro, se essa pessoa puder contribuir por uma maior parte dentro do seu negócio, isso é maravilhoso para quem é o dono do negócio. Mas também nunca abandonar os sonhos e os desejos dos seus colaboradores, que alguns querem empreender. Então, eles vão começar que aquela empresa seja uma incubadora. Então, eu não estou empreendendo agora que eu pedi demissão, estou empreendendo desde o primeiro dia que eu entrei na empresa. E foi isso que me fez crescer. Eu fui promovido todos esses 8 anos, porque justamente eu nunca me vi como um colaborador, eu sempre me vi como um empreendedor. Eu corria esse risco psicológico, não era financeiro, porque tipo salário, tinha tudo bonitinho, né? Mas de qualquer maneira,
eu sempre me vi vivendo aquele risco do negócio de fazer crescer, e foi isso que me fez E chegar lá. Juarez, é tão verdade isso que você está falando, e eu fico muito feliz em saber que eles aplicam isso. Porque até então eu só via isso teoricamente através de um famoso ensinamento do Richard Branson, da Virgin, onde as pessoas falavam assim, eu não invisto um funcionário porque se eu investir ele vai estar muito bem qualificado e ele vai sair. Aí o cara falou, mas é muito pior você não investir e ele ficar, porque se ele não tem qualificação, como é que você vai levar a tua companhia para um nível de qualidade acima do que os outros têm, se a pessoa estiver ainda na beira da ignorância ou do mínimo de conhecimento? E isso era uma mentalidade muito antiga, onde você bloqueava o ensinamento para que a pessoa verdadeiramente não crescesse. Sim. E eu queria aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta que a gente falou esses dias e agora eu lembrei da gente trazer para cá. Lembra que eu falei para você de uma questão que não é que eu seja contra a meritocracia, mas a meritocracia ela abre uma condição para você trazer o merecimento próprio, para que você oriente a se tornar o holofote dentro de algum lugar. E muitas empresas colocam a meritocracia, só que no final você não tem o resultado que deveria ter, porque quem está nos níveis de chefia ou alguns níveis estratégicos, eles não querem que você verdadeiramente cresça pela meritocracia. E aí eu queria ver como é que você vê isso, porque eu acho que eu vou até patentear esse nome, eu vou chamar de fruturocracia. O que você precisa fazer é como você fez, gerar frutos dentro de onde você está, e aí você não afeta essa sensibilidade, para não dizer insegurança da liderança, e aí você consegue realmente não só transformar você, mas você consegue criar uma esteira onde você transforma quem está dentro da companhia. E aí você também não é visto como uma ameaça. Eu queria que você falasse como que foi isso, porque você falou que você já teve a experiência dos dois níveis, né? No nível corporativo, onde a pessoa às vezes se protege e aí ela não quer deixar a pessoa crescer. Mas que fora do corporativo é isso que você quer trazer hoje no teu programa. Vou te responder essa pergunta ancorando até no raciocínio anterior. A gente está falando do estímulo que a Camila fazia e sempre no particular, né? Sempre me incentivava quando eu trazia algum assunto de um dia eu vou sair para poder empreender, fazer alguma coisa assim. Isso é legal e fica um insight para quem tem negócios, né? Não, agora eu não vou fazer a leitura ao contrário, né? Eu estou falando dos donos de negócios estimularem que os seus colaboradores saiam, mas estimule tanto os seus colaboradores a empreenderem dentro do seu negócio que talvez eles nunca queiram sair. Com certeza. Esse é um insight importante, né, para os donos de negócio. Agora, eu tinha realmente a gente não gosta de usar a palavra ambição, mas eu acho que o pessoal está entendendo aqui dentro do ambiente que a gente está tendo. Eu tinha uma ambição muito grande de poder contribuir. Os sonhos sempre foram muito grandes. E aí, dentro desse assunto de meritocracia, eu tive a oportunidade de sempre trabalhar em setores onde o resultado ele ficava muito aparente. Eu sei que tem alguns modelos de trabalhos que é muito difícil medir o quanto é meritocrático algo que alguém fez, o quanto que ela é merecedora daquilo, o quanto que tem de influência de outras pessoas. É difícil medir resultados em alguns setores. Sem dúvida. Se você conseguisse metrificar tudo, ficaria muito mais claro. Muito mais claro. Só que eu sempre estive em assuntos relacionados a vendas, ao marketing, a relacionamento, no caso de manter contratos, manter clientes pagando. Então, eu sempre deslizei em setores aonde o número ficava muito aparente. Não tinha historinha. Não, eu trabalhei muito, os clientes gostam muito de mim. Tem uns comentários lá falando que... Tá, mas e dos clientes que você tinha, que você fazia a gestão dos 40 contratos lá, quantos permaneceram? Totalmente. Não, mas só 10. Bom, então você fez um péssimo trabalho. Porque uma taxa de renovação ficou muito baixa, de 40 para 10, por mais que você receba diversos elogios. Então, eu sei que muitas pessoas se confundem na meritocracia. Então, assim, é uma resposta complexa, porque eu sei que também muitas pessoas não têm a mesma oportunidade, e aí fica difícil, às vezes, a gente ficar falando de meritocracia. Mas eu acho que eu poderia consolidar essa resposta da seguinte maneira. As pessoas tentam evitar trabalhos, e aí eu prefiro ir lá na raiz do problema. Ao invés de eu ficar falando se eu concordo ou não com meritocracia, eu quero tocar na ferida. Tem pessoas que não querem trabalhar em setores onde o resultado fica muito aparente. Aí é que tá. Isso que você Você acha que as pessoas não gostam de vender por causa de quê?
porque toma não todo dia. E aí o fruto de você não conseguir, às vezes, convencer, o fruto de você não conseguir executar alguma coisa, fica muito aparente. Diferente de alguém que vai fazer um bom trabalho e não consegue medir, então fica difícil de contestar que aquilo não foi tão bom trabalho. No caso das vendas, do relacionamento, gestão de contratos e coisas do tipo, você pode achar o que você quiser. Mas no final do ano, o número vai estar lá, quer você queira, quer você não queira. E normalmente as pessoas tentam se afastar de lugares onde esse resultado fica numa prancheta e todo mundo vai ver, inclusive. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, acho que a meritocracia existe, as empresas precisam cada vez mais usar, e aí tem tecnologia, inteligência artificial hoje chegando cada vez mais nos negócios para conseguir metrificar melhor a performance dos seus colaboradores e dos resultados. Isso é essencial. Mas eu tive esse privilégio de a minha carreira inteira como consultor, depois fui crescendo na área de gestão até me tornar um executivo, de estar o tempo todo trabalhando com lugares onde o resultado ficava muito aparente. Então eu me acostumei com esse risco de não conseguir, às vezes, dar o resultado lá no final. Sempre consegui, mas eu me adaptei fácil a esse ambiente de o resultado seu vai ficar exposto e todo mundo vai ver. Cara, e você sabe que agora você me fez ter um insight que durante muito tempo eu não tinha feito essa analogia. Agora que eu faço absurdas analogias na aviação. Eu lembrei de uma coisa. A retenção, que é um setor que inúmeras empresas, principalmente banco, empresa de telefonia, tem área de retenção. É uma das áreas mais valorizadas dentro da empresa. Na aviação, principalmente na parte, não na gestão, mas na parte de gestão do avião em si, a gente tem uma área que é chamada de aeronavegabilidade continuada. O que isso quer dizer? Você pega um avião, ontem até estava falando com um proprietário de avião, que é um dos projetos que eu tenho. Não vou falar agora para a gente não alongar, não porque não seria, não teria nenhum contrato de confidencialidade, seria até brilhante falar sobre isso. Acho que até vou gravar alguma coisa para falar sobre isso. Mas ele falava, as pessoas investem, entre aspas, muito dinheiro em coisas que não vão te dar retorno. E o avião, ele é um investimento que é como se você fosse investir num veículo clássico. Ele não perde valor. Por que ele não perde valor? Porque o princípio aplicado, e é um princípio, não é uma técnica, é aeronavegabilidade continuada. Então, é tornar o avião aeronavegável. Se você não está acostumado com o termo aeronavegável, quer dizer, o avião pode, por longo tempo, voar. Ele fica ativo por longo tempo com a mesma qualidade. Ele preserva a qualidade de quando ele era novo. Como que isso acontece? Você tem cuidado com o mapeamento e a metrificação de inúmeros componentes que a gente chama de on condition. Quer dizer, eles têm que estar em condição de dar continuidade. E aí a pergunta associada a isso que eu queria te fazer é o seguinte: talvez o resultado das empresas que hoje têm resultados negativos não seria porque o cara está muito mais focado na retenção, igual casamento que está para acabar, tipo assim, eu fiz de tudo errado com a minha mulher, mas daí agora que a minha mulher pediu a separação, eu vou para retenção. Não, peraí, eu vou te levar para a praia, eu vou comprar um buquê de flores, eu vou abrir uma champanhe, eu vou tentar remediar. E aí o teu resultado não teria isso por você, de alguma forma, ter criado uma aeronavegabilidade continuada para o teu cliente perceber valor continuadamente no negócio? Sem dúvida nenhuma. E isso está linkado não só aos produtos, mas fica ligado à sua pessoa. Eu tive a surpresa, e eu poderia me surpreender negativamente, mas não. Quando eu comecei a ligar para donos de negócios que trabalharam comigo quando eu era um executivo, quando eu contei que eu tinha pedido demissão, essas pessoas me elogiaram, parabenizaram, viveram a experiência como se fosse um parceiro, um sócio meu. Então é engraçado como as pessoas criam conexões, inclusive para além do negócio. E parte disso que você está falando de retenção está linkado às vezes até na personalidade e na pessoa que está ali tocando aquele negócio junto, te fornecendo um serviço. Agora, Fabrício, eu não tenho dúvida nenhuma que a sustentabilidade dos negócios que crescem, negócios que têm valor, são aqueles negócios que são perenes, construídos em cima de uma relação constante e sólida com esses clientes e não com hypes, né? com grandes subidas e curvas de conversão, onde você consegue trazer muita gente para o negócio, mas às vezes não tem sustentabilidade
naquele negócio, você não consegue manter um bom vínculo, um bom relacionamento, uma boa operação que funciona. Então, a relação que eu sempre brincava, eu tive uma época de comercial, depois fui para uma área mais de gestão de contratos, ou seja, lidando com quem já era cliente. E era impressionante que eu gostava muito de chamar, a gente tinha um chateau lá que chamava relacionamento, e eu gostava muito de dizer que relacionamento é um vendedor que vende todos os dias, durante toda a vida daquele contrato dentro da casa. Com certeza. E quando você faz tá isso, você traz o revendendo o cliente tempo para um todo. nível de intimidade. Que ele sabe Exato. já o que você quer e o que você precisa. Não fica te empurrando aquele produto mais caro que talvez te dê um bônus maior. Mas num processo de relacionamento a longo prazo, você vê que é um investimento diário em algo que lá na frente você vai ter ganhos exponenciais. E é um insight para quem tem negócios e de repente trabalha com um modelo de contratos, ou ainda que não tenha um contrato, mas você tem um cliente recorrente ali, não hesite em às vezes querer descobrir aonde tem um problema. Porque se você no meio do caminho não descobrir onde estão os problemas para você corrigir, você vai descobrir o problema o dia que você perder esse cliente. Uau! E aí vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Então, não tem, essa é uma das coisas que a gente mais fazia e poderia fazer melhor, e eu tenho isso dentro da minha personalidade. Descubra o problema no meio do caminho. Ninguém tem... As pessoas acham assim, nossa, não pode errar. Ué, se gente erra, a empresa não vai errar? Cara, empresa erra. Cara, juntando com o que você está falando, eu lembro de uma coisa que eu já falei para inúmeros gestores em empresas. Os caras falaram assim... Pô, esse passageiro é chato. Ou aquele cliente é chato. Eu falei, o que define o cliente chato? Ele reclama. Eu falei, aí é que tá. Ele é seu futuro promotor. Exatamente. Se você tratar ele se bem ele e está pegar. reclamando, ele está te dando consultoria de graça e ele não quer sair. O pior cliente que você pode perder é aquele que não quer ir embora. Ele está falando para você, cara, eu só queria água gelada em vez de ser água... temperatura natural. Eu só queria para o meu melhor conforto que em vez de você usar essa luz azul no fundo, você usasse uma cor tal que é mais agradável para mim. Às vezes são pequenos ajustes. Por isso que eu falo, na aviação, uma técnica que você precisa entender, não atender. Na aviação, uma técnica que você precisa aprender isso foi ensinado por Santos Dumont pelo fato dele ter feito o lançamento dele, da invenção do avião, lá no campo de Bagatelle, na França. E ele ensinou o princípio da finesse, que é fineza, que é refinamento, é suavidade. Nos negócios é a mesma coisa. Poxa. Às vezes você precisa só ter um pouquinho de finesse, de tato, e você vai ter um cliente por um longo prazo. Mas as pessoas querem o quê? Ser reativas e levar lá para o campo de... Como é que chama? Da retenção do cliente. Você não precisa reter ele. Juarez, uma pergunta que não quer calar. E essa eu noto que a maioria das pessoas não gostam de falar sobre isso, mas eu vi que é um grande orgulho para você. Inclusive o próprio Flávio Augusto valida essa teoria. Participei, tive a oportunidade de participar de uma mentoria dele nos Estados Unidos. E aí no final, quando ele abre para perguntas, cara, 100% das pessoas perguntaram como sanar o problema de lucratividade nas empresas deles. E aí a primeira pergunta que ele fez para todos os caras foi: quem dentro da tua empresa entende de vendas e é responsável pelas vendas? E todo mundo ficou, o famoso veja bem. Ele falou, cara, é o seguinte, se você não é o cara que conhece tudo da tua empresa e que sabe como vender, você vai ter que encontrar esse cara que vai fazer isso. E eu vejo que você não se vê como um vendedor de forma pejorativa. Você propagou durante todo o tempo que nós estamos aqui que nós precisamos aprender a se vender. Mas que você não tem um único vendedor dentro da empresa. Pelo que eu entendi, no teu conceito, qualquer pessoa dentro da empresa está sempre se vendendo e vendendo a empresa. Qualquer pessoa. Por isso que minha filosofia de vida e de negócios é aprenda a vender. E aí fala, Jorge, mas eu não sou vendedor, eu não gosto disso. Tem que aprender a vender, porque o vendedor de uma empresa não é só o vendedor. O cara do marketing, com a publicação de peças, com o desenho de arquétipos e do branding, ele está vendendo o tempo todo. O cara de relacionamento que está segurando um contrato, está lidando com o seu cliente, ele está vendendo o tempo todo, inclusive vendendo todos os dias, para que esse cara fique para sempre ali. Com certeza. O cara do financeiro, quando vai discutir uma treta de inadimplência, ele precisa discutir esse problema de inadimplência vendendo, dando motivos para esse cara continuar ali e falar, caramba, que empresa genial, eu estou vendendo e eu estou aqui devendo e os caras estão me conquistando no relacionamento e na forma de lidar, ainda que em períodos de baixa, numa discussão de inadimplência. Então, tem que aprender a vender. Só que para aprender a vender, e acho que essa é a grande mensagem que eu poderia deixar,
para aprender a vender, precisa entender de gente. Na bio do meu Instagram está escrito assim: vendas, marketing, liderança e pitacos de inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, não existe liderança, nem vendas e nem marketing. Então, a grande mensagem é: entenda de gente. Porque uma vez que você entender de gente, você pode até jogar os métodos no lixo. Porque o método nada mais é do que o entender de gente de forma processual num papel. O dia que você entende de verdade de gente, você não precisa nem ficar pensando nas metodologias e seguir um passo a passo. Porque entender de gente vai fazer você chegar lá, ainda que sem cumprir exatamente uma regrinha. Não, e é tão verdade isso que o tema do Top Gun 2 é justamente esse. Tem uma parte do filme, se você não assistiu, assista, que é onde o Tom Cruise, que está fazendo o papel do grande treinador que voltou para ensinar uma técnica que estava se perdendo, não era a técnica de aplicar procedimentos técnicos. Tanto que ele pega o livro de regras, o livro de manual de parte técnica, e ele fala: todos vocês têm aquilo que mais precisam, que é conhecer esse manual, todos os detalhes, aí todo mundo com muito orgulho. Sim, a gente conhece tudo. Você sabe que esse manual aqui é o mais importante para vocês, que vai salvar a vida de vocês? E ele, sim, a gente sabe. Daí ele pega e joga no lixo e fala: isso aqui não é o que vai salvar a vida de vocês. A inteligência emocional é o que vai salvar a vida de vocês. É saber a hora de quebrar as regras, é saber a hora de superar os teus limites, é a hora de superar os limites do avião. Então, isso é o que, cara, eu acho que foi o que mais foi importante de trazer você aqui para propagar isso para as pessoas, porque isso era uma coisa que eu já acreditava há bastante tempo, estudo inteligência emocional há muito tempo, mas eu queria realmente uma pessoa como você que acredita nisso de forma aplicada, porque aplicou por muito tempo. Então, foi um prazer tê-lo a bordo. Que honra. Conversei aqui com Juarez Júnior. Esse foi mais um Improváveis Cast com Fabrício Moresco, dando voz à mensagem para que você decole. Até a próxima decolagem.